Nesse vídeo eu não vou falar nada muito técnico a respeito de como fazer um fichamento. É muito provável que dentro das aulas de metodologia científica aí da tua universidade, você tenha ouvido o teu professor falar, né, de tipos de fichamento bibliográfico, de fichamento de citação. Enfim, é muito provável que você já tenha ouvido alguns conceitos técnicos, mas eu não quero aqui teorizar muito essa questão do fichamento. Eu quero mostrar para você como que eu faço e como que o fichamento funciona para mim. Como que o fichamento funciona para que eu consiga escrever trabalhos de forma mais tranquila, quero dizer assim. Eu sempre gostei muito de escrever referencial teórico, tão tal que eu fui sempre muito elogiada dentro da graduação e também dentro do mestrado a respeito das minhas construções teóricas dentro dos meus trabalhos. E aqui eu falo não só de TCC, não só de dissertação de mestrado, né? Mas eu também falo de trabalhos como relatório de estágio, relatório de iniciação científica, artigos científicos que eu produzi muito ao longo da graduação e também ao longo do mestrado. Dentro de todos esses trabalhos, eu sempre tive uma grande facilidade em conseguir chegar na etapa de escrever de fato o referencial teórico. Mas por quê? Porque eu sempre tive uma atenção maior no que diz respeito à etapa que vinha antes. Como assim, Raina? A etapa que vinha antes da escrita de fato do trabalho, eu quero mostrar para vocês como é que eu fazia de fato. Eu encontrei, sim, eu fazia igual os maias e os astecas. Eu encontrei esses dois cadernos aqui, que foram os que eu utilizei dentro do mestrado. Então esse daqui tem menos conteúdo, mas esse tem mais, tão tal que ele já tá bem desgastado. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fazia. Sempre que eu iria começar a fazer os meus fichamentos, eu primeiro organizava aquilo que eu ia ler. Então, como eu já tinha ali o meu tema já organizado, tanto dos artigos quanto do TCC, enfim, como eu já tinha ali um tema, primeiramente eu organizava os subassuntos, né? Os assuntos que eu iria falar dentro do trabalho que precisava ser desenvolvido. Então, eu elencava ali os principais assuntos. Então, se eu estava ali falando de um trabalho que eu iria falar sobre teoria da enunciação, né? Sobre a subjetividade, sobre sujeito, conceito de sujeito, de enunciação, enunciado, que são os assuntos que eu principalmente falei dentro da minha dissertação de mestrado, eu pegaria esses assuntos e dentro de cada assunto eu iria selecionar textos que falavam desse assunto. Então, por exemplo, quando eu ia falar de teoria da enunciação, eu usava muito o Boveniche, que é esse livro aqui. Tanto esse quanto o outro do mesmo autor. Mas eu já selecionava, então eu fazia isso, eu pegava os livros que eu iria usar para falar de cada assunto. E eu sugiro que você faça isso dentro do teu trabalho acadêmico. Vai falar de algum tema? Quais são os subtópicos ali, quais são os assuntos que estão inseridos dentro desse tema que você precisa trazer um aprofundamento teórico? Pensa nisso. Então, antes de começar a escrever de fato, tem essa preparação. Então, se você vai fazer ali um trabalho que precisa falar de 3 subtemas diferentes, então, para cada subtema desse, né, para cada assunto diferente dentro do teu tema, você vai escolher ali alguns textos para o assunto 1, alguns textos para o assunto 2 e alguns textos para o assunto 3. É isso que eu fazia. E a partir disso eu começava a fazer a leitura. É óbvio que na hora de fazer os fechamentos, eu não lia o livro como um todo, porque dependia muito do assunto que eu iria falar. Então o que eu fazia? Eu via no sumário e a partir do sumário fazia uma análise do sumário para ver o que realmente eu iria ter que ler para fazer o fichamento para a escrita do tópico ali do referencial teórico que eu ia escrever. Então eu fazia dessa forma. E aí como que começava? Era do modo tradicional, do mais tradicional possível. Sentava, abria o livro e começava a ler. E aí, um dos elementos que eu considero muito importantes na hora de você fazer um bom referencial teórico é o seguinte, é você mostrar um domínio do assunto. Como é que você vai fazer isso? Eu não gosto também de fazer isso, de focar a escrita do meu referencial teórico em buscas por citações, só para encontrar, sabe? Porque eu acho que é uma tarefa que chega a ser muito cansativa e muito desgastante, né? E você não consegue aprofundar de fato naquilo que você está encontrando. Então, a ideia para o referencial teórico é você
pegar o livro, pegar ali o artigo científico que você vai usar no teu referencial e estudar de fato. Estudar para que você tenha o conhecimento, para que você entenda de fato o que tá ali. Não simplesmente para que você abra e fique procurando, caçando citação para colocar no teu trabalho, porque isso não vai trazer aprofundamento e você vai se sentir inseguro. Por quê? Porque você não aprofundou no conteúdo daquilo que você estava lendo. O primeiro ponto é você se aprofundar no conteúdo. E aí eu abria o texto e fazia algumas marcações, né? Então eu gostava de fazer o seguinte: eu fazia a leitura do capítulo. Então, se eu selecionava aqui por exemplo, selecionei esse capítulo aqui para ler, eu lia esse capítulo e fazia as marcações. Depois que eu fazia as marcações, então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu fiz uma marcação de um parágrafo que eu achei interessante para ser trazido aqui dentro do referencial teórico que eu estava escrevendo. A partir disso, quando eu finalizava a leitura do capítulo, que eu iria usar dentro do tópico do meu referencial teórico, eu pegava o meu caderninho, mas você pode abrir um arquivo no Word, mas eu gostava muito de escrever, até hoje eu faço muito isso. Eu pegava e escrever. E aí eu pegava essas citações, e principalmente quando se tratava de um livro que era emprestado, né? Eu pegava muito livro emprestado com minha orientadora, livros da biblioteca, que são livros que a gente não vai ter acesso de novo. Eu pegava e eu escrevia algumas citações. Então, e também fazia a referência do trabalho. Sobre elaboração de referências, eu tenho um conteúdo dentro do meu curso do Zero a TCC, mas lá dentro eu ensino, tenho um guia sobre como fazer referências de livro a partir da ficha catalográfica. Então eu fazia a referência e colocava dentro do caderno. Então bem aqui, eu comecei o fichamento de um texto que eu estava lendo no mestrado. Aqui eu coloquei aqui em cima, e aí eu vou mostrar para vocês, a referência. Então aqui tem, né, o nome da autora e tal, o nome do livro, a referência completa eu já deixava anotada, porque não era um texto que eu tinha facilmente. Aí a partir disso, o que eu fazia? Depois de fazer os riscos, né, depois de selecionar ali alguns parágrafos que eu achava que eram mais interessantes, eu vinha anotando. Primeiro, eu anotava. Então eu fazia aqui a transcrição da citação e eu colocava entre aspas, quando não era algo que era meu mesmo. Colocava entre aspas e logo abaixo eu já tentava trazer ali uma explicação daquilo que foi falado pelo autor. Mas a ideia mesmo era sempre trazer ali o meu entendimento sobre aquilo que eu estava lendo, como uma forma de estudo mesmo, como se eu fosse fazer uma prova e estivesse preparando ali o meu resumo para a prova, sabe? O meu conteúdo. E aí eu ia colocando. E aí os principais pontos do texto eu ia trazendo. A fulana vai falar sobre, no primeiro capítulo, vai trazer esse trecho. E aqui ela vai explicando, vai falando sobre intersubjetividade, e aí eu ia trazendo esses conceitos. Então a autora ela vai trazendo um conceito de intersubjetividade, e aqui eu já coloco qual é esse conceito de intersubjetividade para ela. Anotando o que ela vai trazendo, né? O ele como não pessoa, como ausência, e tudo aquilo que ela ia trazendo, que eu achava interessante, eu ia colocando aqui, obviamente com as minhas palavras. Mas quando não, eu fazia mesmo a transcrição daquilo que eu achava interessante que a autora tinha falado. E eu ia construindo todo o meu fichamento, assim, topicalizando todos os assuntos principais que eu ia vendo dentro do trabalho. Eu extraía de forma ativa, era um estudo ativo, em que eu fazia a leitura e depois vinha para as escritas. Fechamento de um outro texto, em que eu vou trazendo bem aqui a referência, e logo abaixo eu vou fazendo aqui as anotações dos principais pontos que são trazidos dentro do livro. Então percebe que tudo isso eu ia organizando de forma bem despretensiosa, né? Não tinha muito uma organização aqui. Então, aqui, por exemplo, fui anotando o que é primeira, segunda, terceira pessoa, tudo isso os elementos que os autores iam trazendo dentro do livro. Não era algo muito assim, bonitinho, organizado. Eu ia fazendo conforme o meu entendimento, né? Então, a primeira etapa a segunda etapa, na verdade, né? Depois da leitura era essa, fazer esse estudo de fato do texto. Outro fichamento que eu encontrei aqui é de um outro texto. Então, percebe, nesse aqui eu já fiz de uma estrutura mais diferente, em que era um texto que eu achava um pouco mais difícil de entender. E o que eu fiz? Eu fui organizando o que o autor estava falando. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que o autor falou: ser envolvido pela palavra neste discurso. Uma voz sem nome nos precede na fala. O discurso não parte do falante,
Este é antes uma lacuna, um ponto de desaparecimento. Então percebe que eu meio que ia sintetizando as ideias do autor em frases minhas, de uma forma que eu lesse essa frase e eu conseguisse relembrar e entender aquilo que eu tinha lido antes. Daí eu sempre ia mesclando, né, tanto interpretações minhas daquilo que eu ia lendo e eu acho isso daqui interessante, acho que eu conseguir fazer aqui, formular alguma ideia. Então eu sempre gostava de ficar formulando as minhas ideias a respeito daquilo que eu estava lendo. E quando eu não conseguia formular uma ideia, quando eu via ali um trecho do texto que era muito interessante, que eu achava que teria que citar daquela forma, daí eu fazia isso, né? Pegava aqui, abria aspas, transcrevia a citação do autor e colocava o número de página depois. Por exemplo, quando o autor traz algum conceito, e eu coloco sempre a página, tem um conceito importante de tal coisa na página 30. Aí eu colocava aqui o conceito, disciplina, página 30. Além disso, né, eu ia organizando alguns pontos, né? O autor traz dois conceitos, o conceito de autor e o conceito de comentário. E aí eu coloco aqui os dois conceitos. E aí sempre eu ia organizando e colocando, né, o número de página para que ficasse algo que eu não me perdesse depois, né? Porque aí se eu quisesse rever ali, né, no livro, eu conseguia rever a partir do número de página que eu tinha colocado dentro do meu fichamento. O último que eu ia mostrar para vocês era sobre a organização do meu projeto de mestrado. Eu passei no projeto de mestrado, né, na seleção de mestrado em primeiro lugar em todas as etapas, tanto na etapa de prova escrita, prova oral, projeto de pesquisa, quanto também na análise curricular. E aí, antes de submeter o meu projeto, eu havia feito aqui um esquema, né, organizado, escrito, porque é o que eu gosto de fazer, de tudo aquilo que eu ia trazer ali no projeto. Então, eu coloquei aqui os dois conceitos, né, de ethos e pathos, que eu ia trazer dentro do meu trabalho, expliquei esses conceitos. Era uma forma de explicar para mim mesma o que eu ia fazer. Expliquei os conceitos, daqui vocês vão ver que eu também escrevia a justificativa do meu trabalho, então os principais pontos da justificativa estavam aqui, para depois eu transformar tudo isso em um texto corrido. Aqui também tem os meus objetivos, né, objetivo geral, objetivos específicos, inclusive tem um desenho de um vestido, porque às vezes a gente... E anotava aqui também os principais autores que eu iria usar dentro do meu referencial teórico, do meu projeto. Era basicamente isso, eu sempre fazia a leitura, anotava, fazia esse tipo de anotação dos textos que eu lia, né, fazendo as minhas interpretações, vendo o que o autor estava falando, os principais pontos, e organizando isso de uma forma sistemática, né. E aí depois eu gostava de fazer um resumo, dizendo que no capítulo 1 o autor fala disso, no capítulo 2 ele fala disso, no capítulo tal ele fala daquilo, e sempre organizando dessa forma, porque caso eu precisasse ver um material de forma rápida, eu ia direto pro esquema. Depois disso, né, depois dessa finalização do estudo, aí de fato eu ia escrever. Como vocês viram, no formato que eu faço fichamento, eu não tinha muito trabalho depois para escrever, porque meio que eu só transcrevia tudo que estava aqui para o notebook, e aí depois eu só organizava a questão da coerência, né, das frases, porque como eu já tinha anotado ali as minhas interpretações, eu só transcrevi, colocava conectivos, né, as frases de transição. Inclusive eu tenho um curso de escrita acadêmica em que eu falo sobre conectivos e frases de transição. A partir disso eu já montava o meu texto, né, eu montava o meu texto a partir de tudo aquilo que eu já escrevia dentro dos meus cadernos. E aí a minha sugestão para você isso funcione para você escrever, mas pode ser que você consiga ali melhor ler, fazer a leitura, organizar todo o texto dentro de um arquivo do Word, e a partir disso já ir trazendo as suas interpretações, como você estivesse de fato estudando aquilo, porque na hora de escrever o texto flui muito melhor, muito pra mim, por isso que eu consegui fazer bons referenciais teóricos e por isso que eu também fui muito elogiada dentro do meu projeto de mestrado na hora de fazer a prova oral. Esse é o meu segredo para escrever bons referenciais teóricos. Estudar, ter o foco no estudo do autor que eu vou trazer dentro do meu referencial, porque sem esse estudo não tem como trazer um aprofundamento teórico que seja de fato bom.